Olá pessoal, este é o primeiro vídeo do nosso curso de Introdução à Bíblia Sagrada aqui no YouTube. E neste vídeo nós falaremos sobre a origem do nome Bíblia, os escritores da Bíblia Sagrada, quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita e sobre a origem do termo Antigo Testamento. Ficou curioso? Ficou curiosa? Quer aprender mais sobre os aspectos teológicos da Bíblia Sagrada? Então vem comigo! A origem da palavra Bíblia é a palavra grega biblos, que por sua vez é derivada do nome que os gregos davam à folha de papiro que estava pronta, preparada para ser escrita. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion e vários destes formavam uma Bíblia. Portanto, a palavra Bíblia pode ser traduzida para o português com o sentido de coleção de livros ou conjunto de livros. Nos primórdios da humanidade, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, atribui-se aos egípcios o desenvolvimento da folha de papiro. O papel, pessoal, ainda não havia sido desenvolvido. As pessoas escreviam em tábuas de madeira, de pedra, qualquer coisa que pudesse ser utilizada. Em algum momento da história humana, descobriu-se como produzir uma folha de papiro. Então observe as imagens. A pessoa cortava a planta de papiro, cortava o seu caule em tiras, despejava a água, colocava numa forma, prensava com uma espécie de martelo e no final colocava ainda para secar. Vocês podem ver na imagem uma mulher provavelmente árabe, segurando uma folha de papiro e os rolos prontos para o seu uso. Depois disso vieram os pergaminhos feitos, na sua grande maioria, de couro curtido de animais bovinos que eram mais resistentes. Finalmente, acredita-se que o papel tenha surgido na China por volta do ano 105 d.C. Hoje, já estamos diante de um novo material de escrita, que são os materiais digitais. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos e a palavra biblos deu origem à palavra livro. Por isso, hoje em dia, esta palavra é associada muito mais a livros do que ao antigo papiro. É consenso geral entre os doutos que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Escrituras Sagradas por João Crisóstomo, um dos pais da igreja em Constantinopla, na atual Turquia, no século IV d.C. A Bíblia Sagrada é dividida em dois testamentos no sentido de concerto, aliança ou pacto. Há o chamado Antigo Testamento com 39 livros e o chamado Novo Testamento com 27 livros, sendo 66 livros canônicos que formam a Bíblia Sagrada. Algumas Bíblias, além dos livros canônicos, trazem consigo os chamados livros e acréscimos apócrifos, que explicarei para vocês mais adiante. Basta por enquanto vocês saberem que os livros canônicos são aqueles livros reconhecidos como divinamente inspirados. A Bíblia Sagrada, com seus 66 livros canônicos, foi escrita em um período de 16 séculos, ou seja, a Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita e houveram 40 escritores diferentes, mas um único autor, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia começou a ser escrita por Moisés em 1451 a.C. e foi finalizada pelo apóstolo João após seu exílio na ilha de Patmos, próximo ao ano 95 d.C. Este é um dos maiores milagres da humanidade. Escritores que pertenceram às mais variadas profissões, atividades, viveram em países diferentes, regiões diferentes, continentes distantes uns dos outros, épocas muito diferentes e, no entanto, esses escritos formam uma harmonia perfeita. Observe o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O Antigo Testamento ou Antiga Aliança, originalmente, que os judeus chamam de Tanakh, originalmente foi escrito em hebraico, tendo apenas algumas palavras em aramaico e persa. A língua aramaica foi desenvolvida pelos judeus quando eles estavam presos na Babilônia e na Pérsia. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, numa língua denominada de koiné, diferente do grego clássico. O koiné era a língua do povão, língua do povo comum. A palavra testamento vem do termo grego diateque e significa aliança ou concerto no sentido de pacto. Um pacto de Deus com o seu povo. Acredita-se que o título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado às Escrituras Sagradas por Tertuliano e Orígenes, dois pais da igreja. Tertuliano foi um produtivo presbítero, autor das primeiras épocas do cristianismo. Ele nasceu em Cartago, atual Tunísia, e viveu entre os anos 160 e 220 d.C. Ele é talvez mais famoso por ser o autor mais antigo, cuja obra sobreviveu a utilizar o termo Trindade, que define Deus como três pessoas consubstanciais, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Orígenes de Alexandria, atual Egito, também foi um produtivo sacerdote cristão e escritor entre os anos 185 e 253
depois de Cristo. Considerado um dos maiores eruditos da história da igreja, lembrando que a palavra erudito significa pessoa que possui um excesso de conhecimento e cultura. Bom, pessoal, eu vou finalizando aqui para vocês esse primeiro vídeo e eu convido você a seguir a gente no Instagram, compartilhar esse vídeo na sua célula, com as pessoas da sua igreja, com seus amigos. E se você quiser continuar aprendendo, fica com a gente para aprender mais nesse curso bíblico. Então, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.